Olá a todos, dando sequência a mais uma questão ainda relacionada com a parte de estrutura cristalina, vamos falar um pouquinho sobre o cálculo de massa específica. Então, danado vem a ser esse cálculo de massa específica. Basicamente, de forma teórica, nós podemos determinar a densidade de qualquer elemento a partir de sua cristalinidade. Então, a densidade, chamada de ρ, ela é determinada como sendo N A sobre PC vezes NA. Que danados são cada um desses termos? N representa o número de átomos da célula unitária. Então, se é CCC 2, CFC 4, HC 6. Então, esse N vai depender da célula unitária. No caso específico, a gente está falando do molibdênio que tem a estrutura CCC. O A é o peso atômico. O VC é o volume da célula unitária. E o Na é o número de Avogadro. O número de Avogadro vale 6,023 vezes 10 a 23 átomos por mol. Então aí ficou relativamente fácil, tá? Então temos todos os dados e o problema diz o seguinte, lembrando que isso aqui é uma questão 3.7 do livro Ciência e Engenharia dos Materiais, uma introdução que acho que está na página 54 do livro, tá? Então vamos lá a brincadeira, os cuidados que nós devemos ter aqui, tá? Basicamente a aplicação tem a fórmula e vamos colocar os dados diretamente na fórmula. Então diz o seguinte, o molibdênio possui uma estrutura cristalina CCC, um raio atômico de 0,1363 nanômetros e um peso atômico de 95,94 gramas por mol. Calcule e compare a massa específica teórica com o valor experimental. Então nós vamos calcular aqui, para isso, vamos primeiro encontrar o valor de N. Só mudar aqui a cor para ficar um pouquinho mais bonito, ou menos feio. Então, número de átomos. Se é uma estrutura CCC, automaticamente tem 2 átomos. O peso atômico já está ali, 95,94 gramas por mol. E uma coisa que diz aí é o raio atômico, que vale 0,1363 nanômetros. Para que danado serve esse raio atômico? Se a gente está falando de uma estrutura cúbica, então o volume da VC, o volume da célula unitária, vai ser o parâmetro de rede A elevado ao cubo. Mas quem danado é esse A? Para uma estrutura CCC, é sabido que o parâmetro de rede A vale 4R sobre raiz de 3. Então nós temos o raio, está aqui, então nós temos o raio, encontramos A e a partir daí encontramos o volume da célula unitária.
E aqui um pequeno cuidado que se deve ter. Aqui está em nanômetros. O que normalmente acontece? Nossas unidades de densidade nós temos em grama, as unidades comuns, grama por centímetro cúbico ou quilograma por metro cúbico. Como a unidade dada já está em grama, então a gente tem que transformar isso daqui para centímetro. Como é que a gente faz isso? O raio vai ser igual a 0,1363 nano é 10 a menos 9 metros. Só que cent, que é o Czinho, equivale a 10 a menos 2. Então, isso tudo vai ser igual a 0,1363 vezes 10 a menos 2 vezes 10 vezes 10 a menos 7 metros. Lembrando que 10 a menos 2 vezes 10 a menos 7, isso aqui é a mesma coisa que 10 a menos 9. Então, daqui, nós podemos ter que o raio atômico vai ser igual a 0,1363 vezes 10 a menos 7 centímetros. Então, nós transformamos o comprimento, que era em nano, para em centímetros. Então, a partir daí ficou fácil. Então, A vai ser igual a 4 vezes 0,1363 vezes 10 a menos 7 sobre raiz de 3. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar um parâmetro de rede Procura sua calculadora. Achei. Se não fiz nada errado, isso aqui vai dar 3,14 vezes 10 menos 8 centímetros. Então, encontrei aqui o parâmetro de rede. Daqui nós vamos ter, fazendo logo a conta, o volume vai ser igual a ao cubo. Então, isso vai ser 3,12 vezes 10 a menos 23. Vamos arredondar daqui, tá? Então, encontramos o valor do volume da célula unitária. Só para ganhar um pouquinho mais aqui de espaço. Então, se nós encontramos o volume de PC, agora é só substituir tudo. Então, se nós vamos calcular, a densidade vai ser igual a 2, peso atômico 95,94 sobre 3,12 vezes 10
a menos 23, que multiplica 6,02 vezes 10 a 23. Uma dica, toda vez que for realizar essa conta, normalmente esta ordem de grandeza vai ser similar à ordem de grandeza do número de Avogadro. Então daqui nós vamos ter que ρ vai ser igual a 10,22 gramas por centímetro cúbico. Então esse daqui é o valor teórico. Vamos ver se o nosso valor teórico briga com a senhora internet. Então, brigando com a senhora internet, nós encontramos que a densidade de molibdênio é 10,22 gramas por centímetro cúbico. Então encontramos aqui o valor da densidade de forma teórica e vimos que o valor se aproxima muito com o valor encontrado na prática. Tá? Então essa é a forma de se encontrar a densidade. Voltando, vamos agora responder nessa outra questão aqui, que é a questão número 8 da lista, que equivale a 3.11 do Callister, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a célula hexagonal compacta. Nesse caso específico, diz o seguinte: o titânio possui uma estrutura cristalina hexagonal compacta, uma massa específica de 4,51 gramas por centímetro cúbico, e quer saber qual o volume da célula unitária em metros cúbicos. E aqui coloquei na atividade só para ver algumas relações existentes na célula hexagonal compacta. Tá? Então essa célula hexagonal compacta, podemos fazer o estudo dela de duas formas distintas, do ponto de vista geométrico. Então a gente pode tratar toda a célula como sendo um grande hexágono aqui embaixo, na base, e aqui multiplicando pela altura. Então nós teríamos o volume dessa célula unitária, a área da base vezes a altura. Ou ainda podemos verificar que a célula hexagonal compacta, ela pode ser formada por 3 tetraedros Então, tem 3 estruturas dessa daqui. Então, posso calcular o volume como um todo ou calcular esse volume e multiplicar por 3. No livro do Askeland, a gente tem exatamente isso. Então, nós temos, ele demonstra a célula hexagonal compacta e trabalha individualmente com o tetraedro. Então, nesse tetraedro, esse ângulo daqui para cá vai ser de 120 graus. E o volume desse tetraedro é A ao quadrado C cosseno de 30 graus. Sendo que essa hexagonal compacta ela é formada por 3 estruturas dessa. Então, o volume da HC vai ser igual a 3AC ao quadrado cosseno de 30 graus. Como é que eu chego a esses valores? Tá? Através de cálculo geométrico. Aí a gente vai encontrar a área aqui embaixo, multiplicar
por essa altura, certo? Então vamos voltar aqui para a questão. Então a gente está tratando aqui do titânio. Então está dizendo que o titânio tem esta massa específica. Então ρ do titânio vai ser igual a 4,51 gramas por centímetro cúbico. E ela quer saber quanto equivale o volume em metros cúbicos. Ora, a mesma fórmula que nós utilizamos para o cálculo anterior para uma célula cúbica de corpo centrado, a gente vai utilizar para a célula hexagonal compacta. Então a gente sabe que ρ vai ser igual a N a VC sobre NA. Temos ρ? Sim. Temos como encontrar o peso atômico do titânio? Sim. Temos o número de Avogadro? Temos. Então, vamos isolar VC. Então, esse volume da célula unitária, VC NA ρ, igual a NA. Então, VC vai ser igual a NA ρ. Então, daqui é só substituir os valores. Então, o volume da célula unitária vai ser quantos átomos tem numa célula hexagonal compacta? 6. Qual a massa atômica do titânio? A massa atômica do titânio vale 47,87. Quanto equivale ρ? 4,51. 4,51 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Fazendo essas contas, nós vamos ter que o volume da célula unitária será igual a se eu não errei nas contas, é 1,06 vezes 10 a menos 22 centímetros cúbicos. Só que eu estou querendo saber quanto equivale em metros cúbicos. Aqui eu tenho 1 centímetro elevado a cubo, então isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. 1,06 vezes 10 a menos 22 vezes 10 a menos 2 elevado ao cubo metros cúbicos. Então o volume da célula unitária vai ser 1,06 vezes 10, 3 vezes menos 2 dá menos 6, menos 22, menos 28 metros cúbicos. Então encontramos o volume da célula unitária em metros cúbicos. A segunda questão, ou melhor, a letra B, diz se a relação C sobre A é 1,58, e aqui tem só uma divergência, tá? Do ponto de vista ideal, a relação C sobre A para a célula hexagonal compacta é 1,633. Entretanto, devido a problemas de ligação das ligações químicas, isso em alguns casos não acontece. Então, para o titânio, essa relação é 1,58. Então, ele deseja saber quanto equivale A e quanto equivale C. Se a gente sabe que C sobre A é igual a 1,58, é isso? 1,58.
E a gente sabe que o volume da célula unitária é 3. Cosseno de 30 é a mesma coisa de raiz de 3 sobre 2. Então, 3 raiz de 3 a ao quadrado vezes c sobre 2. Daqui nós podemos retirar o valor de c ou de a. Então, c, a, sei lá, pega c. C vai ser igual a 1,58 vezes A. Então, daqui nós vamos ter o volume da célula unitária. Calculamos no item anterior. Então, tanto faz pegar aqui em centímetros ou em centímetros cúbicos ou em metros cúbicos. E substituir aqui. E aqui nós temos a relação C sobre A. Então, VC vai ser igual a 3 raiz de 3. Esquecendo. E A para uma célula unitária, uma célula hexagonal compacta, A vale 2R. Então, como é o titânio, o raio atômico do titânio vale atômico do titânio 0,145 vezes nanômetros. Se for trabalhar em metro, 10 a menos 9 aqui. Então vamos lá. Então, A ao quadrado vezes 1,58 A sobre 2. Então, VC vai ser igual, fazendo essa conta aí, então fica 3 vezes raiz de 3 vezes 1,58 dividido por 2. Isso vai ser igual a 4,10 A ao cubo. Então, daqui, nós vamos ter que, pegando aqui o valor do volume em metros cúbicos, 1,06 vezes 10 a menos 28, 1,06 vezes 10 a menos 28, é igual a 4,10 A ao cubo. A ao cubo vai ser igual a 2,58 vezes 10 a menos 29. Então, A vai ser igual a raiz cúbica de 2,58 vezes 10 a menos 29. A vai ser igual
2,95. 2,96 vezes 10 a menos 10 metros. É a mesma coisa de 0,295 vezes 10 a menos 9 metros, que é a mesma coisa de praticamente o valor que a gente encontrou aqui, se multiplicássemos ali o raio. Então encontramos o valor de A, encontramos o valor de C. Então a gente conseguiu encontrar o valor do parâmetro sem necessariamente precisar do raio, como no início eu tinha achava que seria necessário, tá? Então conseguimos encontrar através das relações geométricas existentes na célula unitária.